Então essa lógica judicial é muito falha, que seja traduzida numa palavra inglesa que para nós é muito significativa, accountability, ou seja, responsividade, prestar contas à sociedade. Eu tenho que dizer para onde entraram os recursos materiais, como foi convertido em papel, como a vida das pessoas que é tratada como papel, os autos do processo, também podem ser ouvidos e filtrados para a dimensão do real, para que as necessidades sejam bem captadas, para que as necessidades elas sejam bem amparadas. E assim nós temos esse ciclo revolucionário. Só mais uma palavrinha rápida a respeito do que está por vir. Eu relato aqui, inclusive, uma dissertação de mestrado que foi defendida na UNB por uma colega, a Aline, em que ela fala sobre o papel da representação popular no judiciário. E aí ela fala especificamente sobre as audiências públicas. Legislação recente inovou o sistema judicial brasileiro quando incluiu a possibilidade de, em causas perante o Supremo Tribunal Federal, existir uma participação da população, uma participação da sociedade nas chamadas séries de audiências públicas. Nós tivemos a primeira audiência pública relacionada àquela lei de biossegurança que foi arguída inconstitucional no Supremo Tribunal Federal, mas foi declarada ano passado constitucional. A lei de biossegurança, naquela famosa ação direta de inconstitucionalidade, em que se discutia a possibilidade de, com essa lei, se utilizarem células tronco-embrionárias em pesquisas futuras, foi considerada pela Corte Constitucional. E vejam, a audiência pública foi o estopim para a visibilidade que essa questão teve na Corte. Porque no Parlamento a lei foi aprovada sem tanta circunstância, sem tanta participação popular, o que pode ser um crime que eu estou falando aqui, um pecado, né? Já que as portas do Congresso estavam abertas e talvez a população não queira ter participado. Mas foi muito mais visível lá o Herbert Viana, lá no plenário do Supremo Tribunal Federal, inúmeros deficientes lá saudando a possibilidade de existirem pesquisas depois com a aprovação dessa lei, para que algumas situações de vida fossem revertidas pela ciência, talvez há décadas, talvez daqui a muito tempo que eles nem tivessem mais vírus para ver isso, mas que obviamente surgisse essa luz, acendesse essa luz da esperança. Em outros casos também foi feito o instrumento da audiência pública. Nós tivemos a audiência pública depois para uma questão análoga, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, que tramita no Supremo Tribunal Federal, relativa ao aborto de fetos com anencefalia, e que também foi convocada uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal ano passado. Nós tivemos uma audiência pública mais em que o tema da saúde foi mais amplo, o direito à saúde foi visitado em vários âmbitos. E nós tivemos agora recentemente uma audiência pública, da qual inclusive a UNB participou ativamente, que foi a audiência pública sobre o sistema de cotas raciais, as políticas e ações afirmativas, tá? Em que a UNB participa já há algum tempo, a UNB já promove há algum tempo para estudantes negros, e que isso foi arguído por um partido político como inconstitucional no Supremo Tribunal Federal. E o julgamento, como está sendo preparado, está se avizinhando, se utilizou desse instrumento legislativo para que nós pudéssemos ter audiência pública. E a população participou. Eu li, inclusive, detidamente, algumas participações da sociedade por meio de representantes de grupos, de instituições, que levaram ao Supremo Tribunal Federal valiosíssimos argumentos. Como, por exemplo, um professor de História do Brasil na Universidade da Sorbonne, o Luiz Felipe Alencastro, que levou argumentos extremamente preciosos, simples, mas extremamente preciosos para o debate, diretos, né, objetivos, de contrário do que a gente faz no direito. A professora Flávia Piovesan, professora da USP, também contribuiu com uma leitura extremamente válida sobre a ideia de igualdade, sobre o que está em jogo com o discurso das cotas. E representantes também do Centro de Estudos Africanos da USP também participou com seus argumentos. Inúmeras instituições. Também a classe política se fez presente, talvez juristas de grande escola, mas com palavras que não trouxessem tanta elucidação para aquilo que nós era mais do mesmo. Mas é importante que nesses momentos a sociedade participe. Então, além da legitimação da Defensoria Pública para ações importantes, para ações que discutam a constitucionalidade de certos atos normativos, que modifiquem a paisagem normativa nacional, eu acredito que cada vez mais essas instituições que conclamem, que convoquem a população a participar e a opinar no seio do judiciário, eu acho que só tem a ganhar conteúdo, só temos a ganhar, a incrementar cada vez mais a complexidade, que gera talvez soluções mais razoáveis, mais coerentes,
mais consentâneas com a própria realidade que o povo vive. E essa palavra povo possa ser compreendida pelo judiciário como aquilo que seria realmente seu foco essencial. Aquilo que poderia ser chamado, enfim, de objeto único do direito, que é a pacificação social com justiça. Mas que justiça? Tem que ser a justiça não apenas desse corpo técnico qualificado que é o judiciário, tem que ser a justiça também, que é a justiça daquele pequeno trabalhador, de como diz um querido professor meu da UNB, o professor Menelik de Carvalho, o pipoqueiro da esquina, que tem que ser aquela pessoa que não está totalmente desprovida de qualquer chance de integração social, mas que uma vez chamada ao debate pelas normas, ela possa se sentir paulatinamente cidadãos. Eis que a norma diz que nós somos dignos. Talvez o fato da Constituição dizer que nós somos dignos, nós detemos a dignidade da pessoa humana, dos princípios políticos fundamentais, basilares, exatamente a falta da dignidade. Se tem que estar na Constituição é porque eu não sou digno. Tem que estar lembrando o tempo todo que eu tenho dignidade porque não está na Constituição. E aí o trabalhador, depois de ser espoliado a vida inteira, nesse calvário que é trabalho, poucos recursos, poucas esperanças, enfim, um futuro não tão promissor, ele esteja ali confiado ali ao direito e que às vezes não vem, que não ampara. Exatamente pelo fato de nós estarmos trocando o mundo normativo pela realidade que a gente pode vivenciar com a justiça, com os direitos humanos, com a gramática complexa que vai sendo construída pouco a pouco. E eu tenho certeza que nós todos aí estamos bem-aventurados, porque nós estamos acompanhando a construção desse novo ciclo. Ou seja, nós pagamos o ingresso, o preço do ingresso, entramos no cinema, então o filme está sendo produzido, e a gente está dando pitaco lá para o diretor. Olha, podemos fazer assim, podemos fazer aquilo lá, podemos fazer melhor. Eu estou acompanhando isso porque na minha faculdade eu escutei poucas vezes a expressão hermenêutica ser pronunciada. Escutei poucas vezes a palavra direitos, a expressão direitos humanos ser comentada. E hoje a gente está vivenciando isso. A gente está vivenciando cada vez mais uma massiva reclamação por mais cuidado com a interpretação que se faz das normas e, ao mesmo tempo, com mais a valorização aos direitos, uma visão plural, uma visão de um pluralismo jurídico que possa reconhecer novos protagonistas nessa cena. E que, de fato, além do judiciário, além do CNJ, a população, o cidadão brasileiro, palavra que tem que ser bem identificada, cidadão, não é somente quem vota e é votado, o cidadão legítimo, aquele que cobra seus direitos, ele possa participar desse programa de Estado, desse programa institucional. Ele desmistifique que ele é a vítima, que a culpa não é dele, a culpa é do político, a culpa é do judiciário, a culpa é de quem faz as leis, a culpa é de quem veste a capa preta. É preciso criar uma nova cultura. Uma cultura que, não vou entrar com ação na justiça para ferrar o réu. Vou entrar com ação na justiça porque eu acho que eu tenho direito. Uma nova cultura que consiga contemplar esses dois ângulos, essas duas formas de viver a democracia. Um lado institucional e um lado mesmo sentimental. Um lado mesmo da gente se reconhecer como cidadão. E a partir disso dar voz ativa a eles. Então eu espero que seja melhor ressignificado o conceito que cada um da gente tem sobre o que é o direito, as normas, o que cada um de nós tem sobre qual é a legítima participação da cidadania e, obviamente, o conceito que a gente tem sobre o judiciário. Porque essa história de jogar pedra na AGNI, sem conhecer as causas, criticar o CNJ, é um órgão muito ruim, sem saber o papel que ele está desempenhando. É como você criticar alguém que vai construir uma casa, constrói a casa e tal, teve um erro lá, não está legal a obra, mas você não participou em nada daquele projeto, você não sabe como aquele projeto foi desenvolvido. No momento que você se envolve no projeto, no momento que você começou ali a criar responsabilidades, a accountability, a prestação de contas, também é aquele que fez a casa, porque você deu pitaco, porque você quis colaborar, porque você quis ter seu DNA lá impresso, aí você passa a cuidar melhor e ter mais compromisso, e assim também ter mais direitos a receber esclarecimentos, a receber respostas de quem fez a casa. Então é muito importante a gente ter essa consciência, enfim, do papel da cidadania no judiciário. Não vou clamar, quem sabe vocês aí participarem depois na categoria de juristas ou de cidadãos, de um Conselho Nacional de Justiça, de um Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Saúde, de todos os órgãos consultivos e também deliberativos, de órgãos que também deliberam democracia, deliberam institucionalmente sobre a vida da gente.